E aí, brother? Você falou do templo, né? Adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? E o que a adoração em espírito e em verdade pode ativar na vida da gente? Bom, adoração é o reconhecimento do sublime sobre mim. Isso é adoração. Tá. É o reconhecimento de que eu não sou a medida de todas as coisas e acima de mim existe algo que dá significado à minha vida. Existe algo, deixa eu ficar no algo, no et, para não ir para alguém, nem nada. No mínimo existe algo de onde a minha vida decorre, de onde a minha vida se deriva. Minimamente falando, isso tem que estar presente em adoração. Isso é um reconhecimento praticado da seguinte forma: se é assim, e se eu creio assim, logo a verdade é demandada de mim. A adoração demanda a verdade como base de seu significado. Eu admito a sublimidade maior do que eu e que eu derivo de lá. Logo, eu preciso responder a esse significado com uma verdade equivalente ao significado dessa superioridade em relação a mim. Então, quando eu ando assim, com essa consciência, e tanto maior quanto seja o meu conhecimento, por exemplo, no caso, eu tenho amigos que me diriam o seguinte: não, eu sei que tem algo maior do que eu, mas eu não sei o que é. Por isso eu tento ser sincero na vida. Essas pessoas estão adorando em espírito e em verdade mais do que a maioria dos que vão aos templos, que dizem que Deus é uma pessoa, chamam ele de tu, disso, daquilo, mas vivem sem nenhuma correlação de causa e efeito entre o fato de que, sendo Deus como Deus é, a minha vida precisa ser transformada, precisa ser operada pela verdade. Então, esses meus amigos que não sabem quem é Deus, mas dizem, existe algo, logo eu preciso ser verdadeiro nas minhas relações, estão mais em Deus do que os que dizem o nome de Deus e vivem de modo totalmente incoerente. Eles podem ser considerados adoradores que não adoram. São esses os que Deus procura. Eles já existem antes de saber. Sim. Por isso é que se diz, Deus os procura. Esses sempre são achados, de um modo ou de outro. Deus os procura. Então a adoração em espírito e em verdade é ter a consciência de Deus. Tanto mais quanto eu saiba quem Deus seja, quem Deus é. Como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quando eu tenho essa consciência de que, do que Jesus disse, que as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, eu e o Pai somos um. Tanto mais quanto eu saiba disso, mais coerente eu vivo, mais verdadeiramente sincero eu sou com a palavra desse a quem eu chamo de maior do que eu, a quem eu chamo de minha origem, de minha procedência, de meu Criador, de meu Senhor. A minha vida tem que ser coerente com a minha confissão em relação a quem Deus seja. Tanto mais quanto eu alinhe a minha consciência com a minha confissão e com a sinceridade da minha vida, mais singela, sincera, simples e verdadeira é a minha adoração, em espírito e em verdade o tempo todo. Nesta hora você deixa de adorar a Deus, você passa a ser adoração. Tem gente que, o pessoal do templo, do lugar, da hora marcada, eles vão ali para adorar no lugar. Quando você entende o Evangelho, você passa a ser culto. Você passa a ser adoração. Eu não começo nenhum culto, eu sou o culto, dormindo, acordado. Eu sou um culto. Eu sou uma adoração. O meu sacerdócio é perene, é ininterrupto. E a minha adoração não parará jamais, nem a morte a interromperá, porque aí é que eu entrarei definitivamente no estado de consciência plena. Até onde a consciência possa ser absoluta, a minha será, em estado de adoração. Os seus servos o servirão,
E o adorarão é como o Apocalipse termina, colocando a gente nesse estado de eterno para com Deus. Agora, quando o cara é só filho da religião, ele separa uma hora para ir ali, para levantar a mão, fazer uma oração, pagar um dízimo, alguma coisa assim. Ele está ainda no ciclo do paganismo civilizatório bem diminuto. Eu vou e gosto de ir e adoro chegar cedo para cantar com as pessoas, louvar, participar. Dentro de mim isso é natural. Mas não é ali que eu estou adorando. Antes de eu chegar, eu já estou adorando. Eu sou uma adoração. Então, quando eu cultuo junto com os irmãos, é só uma continuidade do que eu sou o dia inteiro. Eu só tenho uma vida para oferecer a Deus, é essa. Tanto no público, quanto no privado, quanto no íntimo. O público e o íntimo na presença de Deus são a mesma coisa. É tudo público. Tudo público. E tudo íntimo. Tudo é flagrante. Sim. Eu sou flagrante. Então, se eu quiser ser adoração, eu tenho que ser adoração. Porque eu sou um flagrante. Eu não posso dizer, vira para lá porque eu vou fazer isso aqui. Eu sou. Eu vivo, existo, respiro, me apresento. Eu penso a vida diante de Deus. Então, ou eu sou uma adoração, ou eu sou uma mentira. E o que mais me ajuda a não ser uma mentira é admitir os meus pecados na presença desse em quem eu sou um flagrante. E buscar com sinceridade caminhar na direção do que não seja transgressão praticada dentro de mim como deliberação. Tendo eu consciência de que aquilo é transgressão. Então, quando você é de Deus mesmo, você é uma adoração contínua. É quando você não o conhece que você tem essa impressão de que tem uma hora para ir lá e cultuá-lo. Mas e aí, Braulio? Então, adorar em espírito e em verdade é que ativa essa adoração? É você ser a adoração? É isso? Olha, o adorar, isso aí eu falei antes. Quando você tem essa consciência, isso ativa tudo. Isso, eu quero ir nessa coisa do ativar. Isso ativa tudo. Número um, isso aprofunda o seu significado de ser. Você tem que ser em sinceridade. Então, isso já ativa a determinação de você ter uma cara só na vida. Você vai diminuindo os rostos, as caras e as máscaras. Tanto mais quanto você seja adoração, mais você vai unificando a sua face e a sua identidade, a sua pessoa. Eu sou uma adoração diante do Deus que vê. Logo, a minha vida tem que ser vivida com verdade sincera na presença de Deus e dos homens. Tá. Bom, quando eu tomo essa determinação, um monte de coisas são ativadas dentro de mim. Por exemplo, uma vontade praticamente incontrolável de falar a verdade. Se estabelece em mim. Então, ser verdadeiro já não é mais algo que eu tenho que pensar a respeito. Ser verdadeiro começa a ser algo espontâneo, é um fruto natural dessa consciência de adoração a Deus em espírito e em verdade. Ser verdadeiro, ser sincero. Teu caráter vai se tornando um caráter uno, com muito mais pureza de ser na sua humanidade. A sua inteligência se expande, porque você não tem mais águas sagradas para beber. Não tem mais um poço sagrado. Não tem mais uma fonte bendita humana. Eu agora estou livre para beber aonde quer que a vida esteja. Então isso dá uma expandida na minha percepção extraordinária. Além do que, quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, e sei que Ele é o Criador de todas as coisas que existem, eu não tenho mais medo da ciência também. Porque
qualquer coisa verdadeira que a ciência descubra faz parte da verdade com a qual eu adoro a Deus. Aí eu aprendo que todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda a ciência, toda descoberta, todo conhecimento vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade me dilata absurdamente para qualquer que seja a percepção da verdade. Tá. Da ciência à intuição que o amor nos conduz a ter sobre o que é verdade nas relações. É o amor que me diz o que é verdade nas relações. Se eu não adoro a Deus em espírito e em verdade, essa é uma dimensão que vai estar tortuosa em mim. Eu não tenho as referências para aferimento do que é verdade ou não, como também em qualquer outra área da vida. O adorar a Deus em espírito e em verdade me dá coragem, porque me desassombra, porque me torna ateu de tudo que não é Deus, me torna um ateu profundo, ou seja, nada que não seja Deus será divinizado por mim. Isso me dá a capacidade de abrir qualquer coisa, de entrar em qualquer santuário, de abrir qualquer arca da aliança, sem medo de ser queimado. Porque eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu ando em Deus. E não tenho o sagrado como referência, o sagrado o homem faz, o santo é em Deus. E eu ando no santo que é, não no sagrado que o homem faz. Então eu sou um ser desassombrado de tudo e de todas as coisas. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, o que acontece é que as minhas intuições se tornam muito mais profundas sobre o futuro, o presente e o passado. Você enxerga melhor o passado quando você adora a Deus em espírito e em verdade hoje. Até a tua leitura do passado fica mais limpa. E você tem compaixão de quem não tem, ninguém tem compaixão. Você se torna crítico acerca de quem ninguém é crítico. Porque você adora a Deus em espírito e em verdade, você sabe que não são os aferimentos externos que dizem quem uma pessoa foi para Deus. Mas isso acontece no âmbito do mistério, como Paulo diz, que só Deus conhece até aquele dia quando os tesouros dos corações e os mistérios dos corações humanos forem abertos na presença de todos por Deus. Quando você adora em espírito e em verdade, você fica livre daquela necessidade de validação externa. Porque a tua validação vem da sua comunhão com o Deus que te procura e que te acha, em quem você vive. Amém. Então, se o mundo inteiro te aplaude, que bom. Se eles estiverem me aplaudindo pela razão certa. Se o mundo inteiro me odeia, mas se estão me odiando por causa do Evangelho ou, portanto, sem motivo, eu sou maioria solitariamente em Deus. Porque eu adoro em espírito e em verdade. A minha segurança tem um espigão inarrancável. E aí eu podia falar para sempre a respeito disso, mas o tempo acabou. Só mais uma aqui, porque olha lá. O cara muda a leitura da existência. Ele lê diferente a vida. Completamente tudo. Tudo. Anjo vira só anjo. O anjo não tem um lugar assim que o anjo chega, eu me ajoelho, me põe em pé, eu digo, oi, irmão. Tudo bem? Meu conservo. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí, tudo legal. Como é que tá lá, pessoal? Tal. Tudo bom, Gabriel? Então, vamos lá. Não é o Gabriel lá de dentro. Tudo bom, Gabriel? Então, anjo é só homem, homem é homem, a natureza é a natureza e tudo tem o seu significado, o tamanho do significado de todas as coisas, sabendo eu que tudo que Deus criou é bom. Por isso eu sou um amigo da criação e não um inimigo da criação, quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade. É por isso que eu também não creio nesses crentes todos que estão por aí, com ódio de mim agora. Porque
quem prefere queimar a criação do que preservar a criação não conhece a Deus. Quem acha que tem algum tesouro maior a ser explorado na terra do que aquele que o Senhor botou na terra, não conhece a Deus. Ou quem acha que existe algum significado que seja maior do que a vida em si, não conhece a Deus. Então, aquele que conhece a Deus, ama o próximo, ama o que Deus criou e manifesta o seu amor e a sua adoração por Deus em espírito e em verdade, amando a quem Deus criou, sendo sincero com quem Deus criou e cuidando da criação com aquele amor de quem em tudo que preserva dá culto a Deus, em tudo que planta dá culto a Deus, em tudo que frutifica dá culto a Deus. A espiritualidade que não seja assim não é a espiritualidade de Jesus, nem a espiritualidade do Evangelho. É simples assim, Braulio. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus resultados, segundo a expressão do amor de Deus, vocês vão saber quem eles são. E só dá esse fruto quem adora a Deus em espírito e em verdade. Do contrário, esse fruto pode até ser aprendido como performance por um tempo, mas na privacidade o indivíduo se contradiz e no íntimo ele é uma mentira só. Porque precisa ser verdade no íntimo para ser um fruto perene.